Olá pessoal, me chamo Rodrigo da equipe de negócios aqui da Agrinis. Estamos diretamente aqui do Agrinis Next, em Balneário Camboriú, para falar um pouco aí com o nosso colega, né, de parceiro agora da Labor Rural, o Paulo Paiva, né? Então, boa tarde, Paulo. Gostaria que você fosse bem-vindo aqui para esse nosso bate-papo agora para falar um pouco do custo de produção aí, né, que envolve a área de suinocultura e também aí depois a gente ir dialogando um pouco como que é essa parceria aí entre a Agrinis e a Labor Rural. Então, seja bem-vindo, Paulo. Perfeito. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão prestigiando esse evento. Como você falou, eu trabalho na Labor Rural, faço parte da equipe. A Labor Rural é uma empresa de base tecnológica que fica hoje residente no Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa. Foi a primeira empresa residente, primeira empresa incubada, né? E hoje residente no Parque Tecnológico. A gestão econômica financeira está no DNA da empresa e eu faço parte da equipe há cerca de 7 anos. Sou médico veterinário e, apesar de ser médico veterinário que gosta muito da parte técnica, da parte de biologia, eu tenho uma predileção pelos números, pelos dados. E isso me fez estar na empresa hoje, certo? A Labor Rural, ela iniciou na cadeia do leite, trabalhando com a gestão econômica. E ao longo desse tempo a gente foi abraçando outras cadeias produtivas. Então hoje a gente atua não só na cadeia do leite, mas a gente está com essa parceria com a Agrinis, buscando esse trabalho, desenvolver a parte de gestão econômica na suinocultura. A gente já desenvolve esse trabalho em outras cadeias como cacauicultura, café e pecuária de corte. E dentro da Labor Rural, né, dividindo nessas partes de produção animal, agrícola, a gente também tem um braço de sustentabilidade. Hoje a Labor Rural tem uma expertise também relacionada à parte de medição de carbono, de análise toda para a parte de carbono, principalmente para as cadeias de pecuária e agricultura. E na gestão, que é a nossa grande expertise, a nossa grande como se diz, é onde a gente domina muito bem essa parte de gestão econômica. A gente veio através da Agrinis para a gente buscar essa parceria e trazer para a parte do sistema da Agrinis algo que complemente um pouco mais a parte de custos. Esse é o nosso objetivo inicial, né? Nós estamos na construção de um módulo econômico mais robusto, com indicadores e análises. E não para por aí, tem muita coisa sendo construída e a gente tem uma perspectiva muito positiva em relação a isso, de crescer junto com vocês. Maravilha, Paulo. Hoje, um dos principais desafios dentro da atividade realmente é o custo de produção, né? Principalmente para o produtor independente, né? A gente tem hoje cerca de 95% do mercado da suinocultura que utiliza do nosso software, né? Tanto o S2 quanto o S4, que é a nossa principal ferramenta que conversa com vocês hoje, né? E uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é fazer o produtor gerenciar essa parte do custo de produção, né? Eu faço trabalho aí de aceleradora, né? Um acompanhamento mais aprofundado nos produtores, na parte realmente de melhoria de produtividade, né? Porque se tu não tiver melhoria de produtividade, o teu fluxo de caixa lá depois ele vai ficar negativo, Sim. né? E a gente se depara muito a campo hoje com granjas, por exemplo, que eles não gerenciam essa parte realmente do custo de produção, né? Então, hoje, por parte da Labor Rural, assim, o que vocês consideram importante para nós formar o custo de produção de um animal terminado ou do quilo do suíno produzido? O que você considera hoje os principais pontos? Certo. É interessante a sua pergunta, porque isso parte de um princípio de educação. Pegando o exemplo da própria Agrinis, né, ao longo desse tempo, junto do produtor, na evolução para ele conseguir ter um bom desempenho técnico. Então, isso aí parte de um princípio de educação, onde a gente tem uma trilha de desenvolvimento
certo? Que envolve a anotação do dado, que envolve a consistência do dado, envolve a análise e a tomada de decisão. Exato. Então, essa trilha, ela resume basicamente a gestão econômica, não só a gestão econômica, mas a gestão técnica também. Uhum. E a gente entende de uma forma muito clara que é necessário a gestão econômica para embasar mais a tomada de decisão que é técnica. E a gente sente que o produtor evoluiu muito na gestão técnica, a maturidade nesse sentido evoluiu bastante. No que tange a parte econômica, ela está sendo construída, esse processo dos indicadores, o que eu preciso de ver, aonde que eu preciso ver. E quando você fala de suinocultura independente, é óbvio que a terminação ela tem um peso significativo, né? Mais de 50% da composição do custo vai estar ali. Quando eu falo composição do custo, é a fase de terminação. Porque na suinocultura independente, a ração é o principal item, né? Uhum. Seguido aí da mão de obra e da nutrição e da sanidade. Basicamente, são esses grupos de custos que mais impactam. Mas, analisando a terminação em si, né, é importante quando a gente isola essa fase, né, é importante a gente analisar quanto que está custando o meu leitão descrechado, esse animal que entra na fase de terminação, quanto que ele está me custando. Certo. Porque ele é um custo para fase. Quanto mais equilibrado é esse custo, melhor para mim no final, no ganho do resultado final do animal. Então é importante esse input, entender o custo do meu leitão entrando na fase de terminação. Na fase de terminação, obviamente, a ração, né, a alimentação ela é importante, e a gente tem que entender os custos que não são alimentares, que aí a mão de obra, a sanidade, que eles estão intrínsecos da fase. Então, a gente parte desse princípio. E entendendo esses elementos, é possível a gente conseguir fazer uma boa leitura e até predizer, né, dependendo do nível de gestão do produtor, o que aquele animal pode dar de margem para ele ou não. Mas a gente parte sempre de um princípio básico, que é a coleta de dados. Dentro do processo de coleta de dados, ter consistência daquilo que o produtor está anotando, registrando, independente se é via um sistema de inteligência que tira foto daquilo que ele registra. O importante é que tenha consistência e conseguir dar uma velocidade naquele dado para a tomada de decisão. Entendo que a própria inteligência artificial ela vem para auxiliar nisso, para ela dar mais tração, uma velocidade maior nessa análise. Certo. E a gente traz esses elementos, né, esses dados, para eles serem complementares à tomada de decisão. Porque o que põe dinheiro no bolso do produtor, no final, é o resultado dele, o que vai sobrar por animal vendido, partindo aí do ponto de vista do produtor independente. Perfeito. E pensando a fim desse sistema, né? Então, para o pessoal entender um pouco mais, hoje dentro da plataforma da Agrinis a gente já faz, né, a gestão toda zootécnica, então tu tem lá a entrada de animais, a parte de nascimento, a parte de geração dos lotes, né, a parte de abastecimento com quanta ração o lote consumiu, né, cabe ao produtor imputar ali dentro também a questão do custo dessa ração, né, que foi pensando em um lote, né, e no final a gente consegue extrair lá relatórios, né, de custo por quilograma produzido, custo por animal, enfim. Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais, Paulo, aonde a que pé que está isso hoje, né, com a Agrinis e a Labor Rural, pegando esse dado de dentro do nosso sistema e que tipo de predição, análise que vocês conseguem nos auxiliar hoje para entregar esse resultado lá na ponta, né, depois para o produtor, essa conexão entre Agrinis e Labor Rural. Não, perfeito. Hoje a gente já tem um produto que já está validado a campo. Esse produto, esse módulo, ele está sendo conectado à plataforma S4 para que em um único sistema eu consiga analisar a parte econômica e a parte técnica. E será possível, né, o produtor imputar, né, além do que ele já imputa de dados técnicos, imputar os dados econômicos e com algumas particularidades. Se ele tem um módulo fábrica, é possível a gente
trabalhar para a gente ter uma visão mais detalhada dos elementos de fábrica de ração em relatórios dinâmicos que trazem informação rápida. Esse é nosso objetivo, trazer informações que sejam dinâmicas e da mesma forma simples, mas sempre com inteligência. E dentro disso, né, a gente quer trazer as análises de benchmark. Com uma roupagem melhor desse sistema, junto à plataforma S4 e com um pool de granjas maior, a gente vai conseguir trabalhar benchmarkings de indicadores estratégicos para cada fase, onde o produtor poderá ver. Hoje, né, a própria Agnes já tem esses referenciais, a gente imagina que trazer isso para a parte econômica vai gerar bastante valor para que o produtor veja hoje o meu custo alimentar está tanto, como que está um custo alimentar das granjas aqui da região, as melhores, piores, e trazer esses elementos para cada fase para que ele veja se o resultado dele está bom ou está ruim. Essa é um caminho que a gente quer seguir e também trazer análises diferentes, como hoje tem o raio-x, onde traz todo o detalhamento zootécnico, a gente também trazer raio-x econômico. Então, hoje a gente já tem um relatório, que é um raio-x da parte alimentar, onde ele traz um detalhamento de toda a parte alimentar da granja, que a gente pode deixar esse relatório dentro da plataforma para o produtor acessar, não só o produtor, mas o técnico, o extensionista, e também trazer outros relatórios, um raio-x da própria mão de obra e um raio-x da própria nutrição. E o que é mais interessante é que o benchmark ele te dá um poder muito grande na hora de comparar. Porque olhar só o seu número individualmente, você pode ter uma ineficiência. Perfeito. Comprar um produto caro, mas sem um parâmetro é muito difícil saber se está bom ou ruim. Meu custo é alto ou baixo? Uma granja que gasta 60% do seu custo com ração é bom ou ruim? Então, o benchmarking ele vai ser um grande possibilitador dessa análise. Uhum. Então, a gente entende que dessa maneira a gente consegue dar boas respostas, né, para o produtor. Maravilha. Dentro de todo esse contexto, né, falando de custo, a gente está olhando um pouco mais lotes, né? Quando a gente volta mais essa questão de custo lá para produção de leitão, vamos pensar na matriz, né? Muita gente tem o custo lá da matriz, né? Vamos colocar aqui R$ 1.600 custa uma matriz, ela entra no plantel, né? Ela tem uma vida útil aí de 6, 7 ciclos dentro da granja, né? E aí vem muito questionamento no mercado, né? Como que eu faço a depreciação dessa matriz? Eu deprecio ela ao longo do ano? É um ciclo que ele está contínuo, então eu considero, por exemplo, todo mês vai entrar X animais, vai sair outros X animal a um custo menor, né? Porque ela é uma fêmea descarte. Tem algum impacto disso no custo de produção? Por exemplo, eu depreciar esse valor da matriz? Não é necessário depreciar? Vocês chegaram já a fazer algum estudo com nessa perspectiva do valor da matriz? Perfeito, boa pergunta. A Labor Rural, ao longo desses 30 anos, ela trabalha com uma metodologia própria e a gente divide basicamente o custo em 3 esferas, né? A gente tem o custo operacional efetivo, que é o desembolso que o produtor tem, né, para produzir. A gente tem um custo operacional total, onde a gente imputa, né, as amortizações, depreciações e custo da mão de obra familiar. Perfeito. E tem um terceiro nível que contempla o custo de oportunidade de capital. Hoje, no S4, né, o nosso trabalho ele está no desembolso. E entendo que, ao longo de um tempo, a gente vai conseguir implementar essa ferramental para analisar esses outros custos que são fixos, né, na nossa leitura e que têm uma importância. Uhum. Porque a depreciação ela tem que ser contabilizada. No caso da matriz, como que hoje a gente determina? Né? A gente separa a matriz em valor genético e valor do quilo de carne. Então, basicamente, a matriz, quando ela entra no sistema, esse é o formato que a gente tem como base. Hoje não está dessa forma, mas a gente vai trabalhar assim,
partir de um certo ponto. Então, a matriz ela é separada em 2 custos. O custo do quilo de carne adquirido e o valor da genética. Então, eu comprei uma matriz, sei lá, de 50, 60 quilos, num valor de quilo pelo mercado de tanto. Só que eu paguei R$1.000 e tantos, 2.000 ou mais, dependendo se for uma avó e tudo mais. Aquele valor genético, ele entra no custo depreciado dentro de um período, dentro de um ciclo. Entendi. 2 anos e meio, 3 anos, a depender dos ciclos, certo? E a gente separa dessa forma. E o quilo de carne entra para o estoque de carne. Porque hoje a gente trabalha com custo de produção por quilo produzido, então aqueles quilos daquelas matrizes compradas entra para o estoque, como estoque de carne. E o valor genético entra para depreciação para compor o custo operacional, nesse caso. Essa é a forma que hoje a gente entende que seria melhor para contabilizar esse custo da reprodução da matriz. E dessa forma, né, Paulo, a Agrines, o ano passado, lançou, né, para o mercado a questão do balanceamento de saídas de plantel e o LPV. Então, na suinocultura, a gente preconiza muito a questão da retenção da fêmea até o 3º ciclo dentro da granja, né? Como pensando assim, o mínimo aceitável, né? Então, eu preciso perder, teoricamente, menos que 30% das minhas fêmeas até o 3º ciclo, porque isso também vai ajudar a eu equilibrar o meu custo de produção dentro da granja, porque eu tenho um alto valor investido com reposição. Sim. Então, é muito importante a granja olhar para isso, né, no dia a dia, quanto de fêmea que está perdendo na preparação, no 1º, no 2º e no 3º ciclo, né, para a gente conseguir manter uma longevidade dentro da granja. E isso, consequentemente, então, impacta no nosso custo de produção, né? Com certeza vai impactar. Quando se trata de uma UPL, o impacto é maior. Quando se pega uma unidade de ciclo completo, talvez a gente não consiga hoje ter a visualização, porque a gente está analisando todo. Com o nosso formato, que é a análise por fase, a gente vai conseguir analisar esse impacto na fase. E isso tem importância, né? Então, a vida útil da matriz, obviamente, com esse custo da depreciação que está intrínseco pela aquisição dela, isso vai ter impacto. E entendo que em breve a gente vai conseguir analisar isso com a maior riqueza de detalhes à medida que a gente vai amadurecendo o nosso trabalho. E dentro desse trabalho, a gente vai conseguir, então, segmentar, e eu vou conseguir, por exemplo, uma granja de ciclo completo, eu vou conseguir lá identificar o meu custo do leitão até na fase do desmame até a creche, e da creche para a terminação, ou eu vou conseguir avaliar só o resultado final lá de quanto que eu gastei por quilo produzido do animal. Perfeito. O sistema ele é dinâmico, então eu vou conseguir analisar o todo e as partes. Ótimo. Então eu vou conseguir ver não só o custo do leitão desmamado, mas eu vou conseguir ver o custo da maternidade. Então eu consigo ver qual o custo do leitão desmamado e o custo da maternidade. Uhum. O custo do leitão descrechado acumulado e o custo da creche. Então eu consigo ver isoladamente a fase e o agregado, justamente para eu conseguir, dentro dos critérios de rateio, né, e separação, ver o que está impactando naquele resultado. E não só para uma unidade de ciclo completo, mas uma granja que vende leitão às vezes descrechado ou que produz uma UPL, uma UPD, né? Ela também consegue fazer essa mesma interpretação. Então a gente tem esse dinamismo justamente para poder eu conseguir identificar com a maior clareza aquilo que está impactando. Porque se é um produtor que vende leitão, por exemplo, a depender do contexto dele, ele consegue saber o que está impactando e se ele está vendendo aquele animal e se está tendo um bom resultado ou não. Da mesma forma, ciclo completo. E o que tu vê hoje, Paulo, pensando no futuro, né? Esse nosso vínculo agora recente, né? Agrinis e Labor Rural, né? Como que tu vê os desafios que a gente vai ter pela frente para conseguir
gerar e atender essas necessidades para formalizar ou entregar um custo de produção bem calculado, bem específico lá para o produtor. Então, os desafios e o que você vê de oportunidade hoje, pensando no Brasil, daqui a pouco fora do Brasil também. Sim, a gente tem alguns desafios, às vezes, que podem ser básicos, que é a coleta de dados, que ela é essencial e que pode passar por alguns desafios, porque a Agnes hoje faz muito bem, então você tem uma padronização muito clara dos dados zootécnicos e da parte financeira. Ainda a gente tem uma mescla que às vezes envolve conceitos e definições distintas. O que a gente quer é padronizar isso de uma forma que traga as respostas certas. Então, isso acaba ainda sendo um desafio à parte de coleta de dados. As granjas usem outro sistema financeiro, né? E a gente conseguir acoplar esses dados financeiros que estão em outra plataforma no próprio S4, que às vezes o ideal seria ele imputar diretamente, mas eventualmente algum cliente possa vir a ter um sistema financeiro à parte que é comum, e a gente ter isso de uma forma dinâmica e fácil para não gerar retrabalho. E entendo que caminhar para um sentido de um ecossistema que a Agnes tem, para a gente conseguir ligar tudo aquilo que está em volta à produção, onde eu consiga correlacionar de uma maneira fácil os dados econômicos com os zootécnicos, igual um próprio palestrante disse hoje durante o evento, né? Porque tecnologia a gente tem. A gente precisa de conectar essa tecnologia para as respostas que a gente precisa. Seja a temperatura do galpão ou o relatório sanitário ligado com o custo de sanidade. Porque eu ver que eu estou gastando mais com sanidade em relação a outro produtor já é uma resposta, mas eu preciso saber por que eu estou gastando mais. Eu estou gastando mais porque teve um surto de uma doença, teve que lançar a mão de um produto X. Quando eu conseguir criar essa sincronização dessas informações com velocidade, entendo que isso vai ser um grande diferencial. Porque o que tem dificuldade? É o trabalho para fazer essa leitura. Porque eu tenho que ir lá ver o dado zootécnico, depois eu tenho que ir lá ver o dado econômico, depois eu tenho que ir lá e ver o dado do relatório. Para mim, depois juntar tudo isso, eu demoro um tempo. Exato. E a leitura que eu tenho é que a inteligência artificial ela vem para poder potencializar esse trabalho. Eu entendo que ela não vem para substituir o homem, até porque o homem tem que criar os prompts para poder determinar o que ela vai fazer. Então, sem inteligência humana, a gente não consegue. E essa é a minha visão em termos de perspectiva, que eu acho que vai se caminhar para a gente poder, num breve momento, poder predizer algumas informações em termos de planejamento, de orçamento para a granja, baseado nos dados históricos dela. Então, com inteligência artificial, esse apoio da Agnes, a gente, em algum momento, vai conseguir trazer informações não só da leitura do passado, que é o custo, mas predizer algumas informações baseado nos resultados da própria granja. Então, se a granja tem um histórico, sei lá, 10 anos de dados econômicos e técnicos, a gente arranjar isso de uma maneira que eu consiga predizer algo que possa ser usado para um planejamento desse cliente, por exemplo. Exatamente, essa é a minha pergunta, se era possível predizer futuramente o custo. Né? Entendo que com a tecnologia que a gente tem hoje, com certeza será possível, mas para isso a gente tem que dar, né, a condição para a máquina fazer isso. Exato. Né, que depende da inteligência nossa. O próprio Cristiano brinca que sem a inteligência humana a gente não tem a inteligência artificial. E o maior capital da Labor Rural são as pessoas. A gente tem cientistas de dados, a gente tem pessoas capacitadas para conseguir trabalhar nesse sentido. E eu entendo que a partir de agora a gente vai conseguir agregar novas ferramentas de inteligência para, em um breve momento, a gente conseguir predizer alguns dados financeiros correlacionados com o técnico. Essa é a minha leitura. Ótimo. E para finalizar aqui, né, fica o nosso convite, né, para o produtor também
porque não basta a gente ter a tecnologia, a gente ter a inovação, a gente querer fazer o custo, e é que nem tu comentou, tudo parte da coleta de dados. Sim. Né? Então, esse é o básico. O pessoal precisa fazer o básico. O básico bem feito básico primeiro. bem feito, né? Então, imputar lá quanto custa uma matriz, quanto custa a ração, quanto custa o quilo de prego, a gente fala, né? Que entrou dentro da granja, Exato. queira ou não queira, ele faz parte lá do custo, né? Então, a gente precisa mudar o mindset do produtor de realmente ele ver a importância disso, né? A gente bateu por vários anos dentro da suinocultura, né? Um dos pilares da Agrines é a qualidade de informação para nós conseguir fazer boas análises e tomar boas decisões, né? Na parte zootécnica. Certo. E para o custo de produção não é diferente, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente se conscientizar agora de que para eu chegar num custo assertivo, efetivo, saber aonde que eu posso investir mais para ter um retorno, enfim, a gente tem que lançar o básico dentro do S4. Exatamente. Para conseguir extrair essas informações, né? A trilha, né, igual eu falei inicialmente, ela não é diferente, ela parte desse princípio básico. Não adianta a gente querer algo muito complexo se a gente não faz o básico. Exato. Então vamos fazer o básico, fazer o arroz com feijão, e à medida que for criando essa maturidade e essa educação for sendo implementada, né, essa cultura da gestão econômica e financeira, à medida que ela vai sendo implementada junto com os clientes, entendo que naturalmente a gente vai evoluir numa velocidade capaz de dar respostas mais rápidas, mais efetivas, porque a gente tem realidades diferentes, a gente tem clientes que têm um nível de gestão muito avançada e tem clientes que têm um nível de gestão muito básico, Exato. Mesmo às vezes tendo um plantel grande. E a gente quer trazer essa solução para poder realmente agregar valor e auxiliar, né, o produtor na tomada de decisão dele no dia a dia. Exato. Paulo, gostaria de agradecer aqui a sua participação nesse podcast, né, aí esse bate-papo, para falar um pouquinho, né, os desafios, as oportunidades aqui dos custos de produção na suinocultura, né, o que a gente vai enfrentar pela frente, as novidades que a Agrines e a Labor Rural juntos estão trazendo aí para o mercado, né, uma parceria muito boa, eu acho que vai fortalecer demais aí para a Agrines, para os nossos clientes, para os clientes de vocês, né, que realmente, se a gente não tiver o custo na ponta da caneta, é um desafio que a gente enfrenta ano após ano aí na atividade, né? Que mensagem aí final você gostaria de deixar aqui, né, para os nossos amigos, clientes, parceiros, né, para refletir nesse sentido aí de custo de produção e o quanto que a gente pode ajudar eles aí atualmente e futuramente? Ótimo. Em nome da Labor Rural, né, eu agradeço aí essa oportunidade e esse início dessa parceria. Entendo que temos muita sinergia em termos de semelhanças de cultura das empresas. E isso vai ser muito, muito positivo em relação a esse desenvolvimento. Entendo que temos várias oportunidades, né? E deixo a mensagem, né, para os produtores, né, nos procurem, né, procurem a Agrines para a gente poder conversar, entender melhor. A gente quer trazer a solução para o produtor que seja mais fácil, mais dinâmica para a tomada de decisão. O nosso trabalho, o trabalho da Labor Rural é pautado em cima de inteligência financeira, inteligência de dados econômicos. Essa é o nosso trabalho, né? Essa é a Labor Rural. E estamos aqui disponíveis, né? Estamos aqui no evento, depois a gente está disponível para poder bater um papo, uma conversa, uma reunião, fazer uma visita, para a gente poder conseguir trazer a melhor solução possível para os clientes nossos aí nesse sentido. Maravilha. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe aí da Labor Rural por participar do evento, aí ser nossos parceiros também. E a gente está disponível aí, né, para tirar mais dúvidas e aprofundar mais esse tema tão importante para a atividade, que é o custo de produção. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado.